Muito bem, graça e paz. Estamos começando mais um programa Palavra Viva, para a glória de Deus. Hoje, dia 27/8/2021. Estamos juntos para, mais uma vez, transmitir a vocês uma palavra da parte de Deus. Hoje, nós iremos meditar numa mensagem que tem por título 3 lições de Esdras para o avivamento. 3 lições de Esdras para o avivamento. Então não saia daí. Vamos ouvir a nossa vinheta. Nós voltamos já já. Agora, pela rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem, graças a Deus. E você que nos ouve de qualquer parte do Vale do Paraíba, ou mesmo por meio do aplicativo da rádio, de qualquer parte do nosso Brasil, pela internet, ou também por meio do meu canal no YouTube, Miqueias Alves, você pode enviar a sua mensagem, fazendo a sua participação aqui no nosso programa. Você pode mandar a sua mensagem, o seu pedido de oração, contando o seu testemunho daquilo que Deus tem feito na sua vida. Nós queremos te conhecer e será um enorme prazer. Então mande a sua mensagem no WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Nós estaremos recebendo a sua mensagem, com certeza será bênção. Mas vamos ouvir os nossos patrocinadores e nós voltamos já já. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Giliar e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Mas vamos então
mais uma vez aqui partir para a exposição da palavra de Deus. Eu quero ler com vocês o texto de Esdras, capítulo 7 e o versículo de número 10, que é também o texto-chave desse livro. Esdras, capítulo 7 e o verso 10. E eu quero meditar com vocês sobre 3 lições de Esdras para o avivamento. 3 lições de Esdras para o avivamento. Observe aí comigo o texto que diz assim: porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Vou repetir. Porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. O livro de Esdras, conhecido de alguns, é um livro escrito pós-exílio babilônico, pós-cativeiro babilônico. Esdras aí é esse grande personagem pós-exílio babilônico que vai escrever, por exemplo, o livro de Esdras, o livro de 1ª e 2ª Crônicas e o livro de Neemias. Ele que era esse importante personagem. Mas vamos entender algumas coisas aqui a fim de que nós possamos entender o contexto que Esdras está inserido. Vocês sabem que o povo de Deus, o povo de Israel, passou por 3 cativeiros. Primeiro, cativeiro egípcio, né? O povo ficou 430 anos no Egito. O segundo cativeiro é o cativeiro assírio, que em 722 a.C., o reino norte, chamado de Reino de Israel, foi levado a cativeiro para a Síria, de onde eles nunca mais regressaram. É um povo que foi destruído por conta de seus pecados, por conta de seus erros, que começou lá no reinado de Jeroboão I e que se encerra na 9ª dinastia, tendo Oséias como seu rei. E aí eles são levados para a Síria e de lá nunca mais vão regressar. E em 586, o povo de Judá, o povo que sobra do reino sul, chamado de Reino de Judá, é levado a cativeiro para a Babilônia, onde eles vão passar por 70 anos. E existem 3 profetas que se destacam nesse período. O primeiro deles é Daniel, que também foi levado cativo à Babilônia entre os nobres para servir a Nabucodonosor. O segundo profeta também levado a cativeiro é Ezequiel, que também foi levado entre os cativos, que era também um sacerdote. E Jeremias, que ficou em Jerusalém e viu a destruição do templo, que viu a destruição dos muros da cidade, que viu a devastação dos babilônicos contra o povo de Deus e a sua terra, a sua pátria. Mas o cativeiro havia sido profetizado que seria por apenas o quê? 70 anos. O povo sofreria o cativeiro babilônico por meio da disciplina divina por conta dos muitos pecados do seu povo. E aí é interessante pensar isso, que cativeiro na Bíblia é juízo. Porque, por exemplo, deserto e tempestade na Bíblia podem ser sinal de bênção. Porque existem desertos que Deus nos coloca e existem desertos que nós nos colocamos. Como existem tempestades que Deus nos coloca e existem tempestades que nós nos colocamos. Pode ser uma para bênção, outra para juízo. Isso vai depender da situação do contexto. Mas cativeiro na Bíblia não. Cativeiro na Bíblia é juízo.
é disciplina, é correção. E é o que acontece aqui com o povo de Israel no período dos babilônicos. Mas eles vão voltar para a sua terra, tendo cumprido os 70 anos, tendo a palavra de Deus se cumprido por meio das palavras do profeta Jeremias. Esse povo que vai voltar para a sua terra, vai voltar para a sua pátria. E é Ciro, o rei persa, que vai puxar essa marcha, cumprindo também uma palavra profética do profeta Isaías a esse personagem. Isso 200 anos antes desse fato acontecer. Isso provando que Deus, ele é aquele que é o soberano na história, que conhece a cada um mesmo antes de vir a nascer. E aí vão voltar em 3 levas. A primeira leva para a reconstrução do templo com Zorobabel. A segunda volta é com Esdras para a reconstrução do culto. E a terceira leva que volta com Neemias para a reconstrução dos muros. E aqui eu quero apenas fazer esse recorte, que esse texto, o texto que nós lemos, a partir de Esdras capítulo 7, fala da volta da segunda leva que vai voltar para a sua pátria. Cerca aí de 2.000 pessoas vão voltar para Jerusalém. A primeira leva, cerca de 50.000 pessoas voltaram, tendo Zorobabel como aquele líder principal. E aí você tem de Esdras capítulo 1 a 6 o período da reconstrução do templo, que não era o mesmo templo de outrora, construído por Salomão. E aí há um vácuo de 58 anos entre o capítulo 6 e o capítulo 7, em que se passa a história de quem? De Ester, que se casou com um dos reis persas. E, por fim, no capítulo 7 ao 10, nós temos aí a presença de Esdras. E o que acontece? Nós temos 3 reis aqui persas nesse período de tempo, né? Um vai passando o bastão para o outro. O primeiro, lá no começo do livro de Esdras, nós temos o quem? Ciro, rei da Pérsia. Depois vem Dario. E aqui, quem permite que Esdras volte para Jerusalém é Artaxerxes, que também é quem vai liberar Neemias mais adiante também a voltar para a reconstrução dos muros, isso em 52 dias. A primeira verdade que eu observo aqui sobre Neemias, e nós podemos ver isso a partir do capítulo 7, é que ele, e o significado do seu nome, provavelmente era Jeová ajuda, ou Jeová ajudou. E esse homem é um homem que foi levantado para de fato ajudar o povo de Deus que estava se reconstruindo, se refazendo na terra da promessa. E ele que era aí um sacerdote, era um escriba, era alguém hábil da lei, o próprio rei Artaxerxes faz menção disso no capítulo 7 a partir do verso 11, elogiando Esdras. E Esdras vai o que? Vai pedir para Artaxerxes para que ele pudesse voltar para sua terra. Isso lembrando que ele nasceu provavelmente na Babilônia, né? Ele nasceu ali, foi criado ali durante o período do cativeiro, porém ele se manteve fiel à tradição dos levitas, os sacerdotes, porque muitos, Deus sempre o que? Preserva ali um povo para dar seguimento à sua vontade. E o que eu acho interessante, você pode observar quando você lê Esdras capítulo 7 a capítulo 10, por algumas vezes ele repete uma frase que torna-se uma frase marcante de Esdras. Por exemplo, no capítulo 7, verso 9, na parte final ele diz: segundo a mão do Senhor Deus sobre ele.
Ele repete essa frase. Aí depois ele repete essa frase de novo lá no final do capítulo 7, quando ele diz: segundo a mão do Senhor sobre mim. Depois no capítulo 8, verso 18, ele disse: e trouxeram-nos segundo a boa mão de Deus. Depois no capítulo 8, verso 22, ele diz: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. E aí você vê lá, ainda no capítulo 8, verso 31, e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho. Ou seja, esse é um homem que crê na providência divina, no cuidado divino, na mão do soberano sobre a sua vida. Esse é um homem crente, esse é um homem piedoso, esse é um homem diferenciado. Mas o que eu quero pensar aqui com vocês de maneira bem objetiva e clara? Esdras não vai para Jerusalém simplesmente por ir. Ele não vai a passeio, ele não vai tirar férias. Não, ele vai para cumprir uma missão, para cumprir um propósito. De reorganizar, de reconstruir o padrão que Deus queria para o seu povo. Quer dizer, um culto que o agrade, um culto que o louve. Porque esse período da reconstrução é um período de colocar todas as coisas que estão fora do lugar no seu devido lugar. E para isso Deus levanta homens. Levantou Zorobabel, agora está levantando Esdras. Para quê? Para trazer de volta esse povo ao centro da sua vontade. Esse povo que estava errante, que estava no seu pecado. Mas Deus ele levanta Esdras para dar continuidade àquilo que ele tinha a fazer. E aí 3 lições nós aprendemos e podemos aprender com Esdras a respeito disso, a respeito dessa reorganização, dessa busca por um avivamento. E a primeira lição que Esdras nos ensina é o seguinte, que nós precisamos o quê? A fim de buscar o avivamento espiritual, precisamos o quê? Precisamos aprender a palavra de Deus. Olha aí comigo o verso 10. Porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor. Essa é a principal e mais importante lição que Esdras tem a nos ensinar. É necessário que aprender. E você sabe que para se levantar para ensinar, você tem que sentar para aprender. Nós vivemos no meio de uma geração que quer se levantar para ensinar, mas não quer sentar para aprender. É um povo que quer fazer as coisas pela sua própria vontade e pela sua própria cabeça, mas não está disposto a aprender. E não existe outro caminho para o avivamento, para a reconstrução, para colocar as coisas no seu devido lugar, a não ser por meio do aprendizado. Aprendendo o quê? A palavra de Deus. Se os líderes não entenderem isso, se a igreja, se o povo de Deus não aprender e não entender isso, nós vamos ficar batendo cabeça a vida inteira e nunca vamos sair do lugar. O caminho para o avivamento é aprender a palavra do Senhor. O conhecimento, a Bíblia diz, João 8,32, você conhece, conhecereis o que é a verdade vos libertará. Aprender é o primeiro passo para se crescer, para se amadurecer. Porque veja bem, um coração que está disposto a aprender, porque veja bem, qual o caminho do conhecimento, do aprendizagem, do crescimento? É reconhecer, é saber que não sabe. A frase célebre, conhecida no mundo ocidental é que só sei que nada sei. Você só consegue crescer, você só consegue avançar quando você reconhece que você não sabe de nada. Só que existe uma geração que se recusa a aprender, e quem se recusa a aprender não cresce, não amadurece.
é cheio de si mesmo, é orgulhoso, é arrogante. Nós precisamos ter humildade para aprender. E para isso eu tenho que reconhecer que eu não sei de nada, preciso aprender. Esdras dedicou-se a aprender a buscar a lei do Senhor. Um povo que não busca a palavra de Deus, um povo que não busca a lei do Senhor, um povo que não se debruça e não se humilha diante da palavra de Deus, não tem condições de crescer. Não tem como nós almejarmos o avivamento se o povo, se os líderes, se a igreja não está buscando aprender. Segunda lição, a cumprir a palavra de Deus. Não basta aprender teoricamente a lei do Senhor, a palavra do Senhor, é necessário que cumprir a palavra do Senhor. Se nós queremos um avivamento, uma reconstrução, uma mudança na nossa geração, primeiro caminho, aprender. Segundo, praticar, cumprir, viver. Por isso que Tiago diz que fé sem obras é o quê? Morta. Porque não adianta também eu conhecer, eu saber, eu ter profundidade, mas eu não viver aquilo que eu sei. O Evangelho de Jesus Cristo é o quê? Prático. Uma teoria sem prática não tem fundamento, não tem importância nenhuma. E essa é uma parte difícil, porque muitos até sabem, e sabem até melhor do que nós. O problema é que eles não vivem. E a credibilidade vem pelo cumprir, pelo fazer. Eu não posso simplesmente conhecer sem o que? Praticar. Que importância tem? A palavra de Deus ainda diz, sede o que? Não apenas o que? Ouvintes, mas praticantes. Aprender é importante, mas cumprir é ainda melhor. Você não está aprendendo para simplesmente ter um conhecimento. Não, você aprende para o quê? Para cumprir, para colocar isso em prática. Terceiro e último ensinamento que Esdras nos dá a respeito de avivamento. Ensinar a palavra. Você aprende, você pratica e você ensina. Esse é o caminho único, não existe um caminho alternativo, não existe outro meio. Não, esse é o caminho. Você aprende, você pratica, para que então você possa ensinar. Tem gente que gosta de cortar o caminho. Tem gente que gosta de ensinar sem aprender e sem praticar. E aí não vai prestar, não vai funcionar, vai falar conversa fiada, vai inventar história, vai dizer o que Deus não disse, vai prometer o que Deus nunca prometeu. Mas quando nós aprendemos, nós conseguimos colocar isso em prática para que então nós possamos o quê? Ensinar a outros. Você quer avivamento? Você quer mudança de vida? Aprenda. Cumpre. Para que você possa o quê? Ter autoridade para ensinar a outros. Esse é o caminho do avivamento. Esse é o caminho da reconstrução. Esse é o caminho da mudança que nós estamos precisando nessa geração. Uma geração que esteja com o coração ensinável. Uma geração que esteja com o coração voltado às coisas de Deus. Que essa palavra possa ficar no nosso coração. Que nós coloquemos isso em prática. Que nós possamos seguir essas 3 importantes lições de Esdras. Aprender, cumprir e ensinar. Deus abençoe vocês. Segunda-feira nós estaremos de volta para mais um programa Palavra Viva, se Deus assim nos permitir.